De volta para mais um bloco do Conexão Potiguar, agradecendo e abraçando a você que continua conosco. Não se esqueça, a reprise é pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte. Neste bloco nós temos o prazer de receber o oftalmologista Márcio Florencio, que já está aqui conosco, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, Márcio? Tudo bom, Pinto? Como é que vai? Tudo bom, um prazer recebê-lo. Vamos falar um pouquinho das inovações na sua área de oftalmologia. Quais são as principais inovações? Eu percebo no dia a dia, olhando, que quando menino eu via as pessoas com aqueles óculos pesados. A gente te chamava, as crianças até sofriam bullying na escola, chamavam óculos fundo de garrafa. Você é jovem, talvez não lembre dessa... Eu lembro, claro. Não lembro, mas tinha isso, né? Tinha. E a gente sente os óculos cada vez mais leves, né? E você me dizia que antes de começarmos a gravar, que há inclusive possibilidades hoje das pessoas deixarem até fazer a cirurgia e deixar de usar os óculos. A grande maioria das pessoas hoje pode deixar, se dar o luxo de não usar mais óculos. Mas claro que existem indicações precisas para isso, né? Então, os pacientes têm que ter mais de 18 anos, né? E o grau estabilizado, né? Então, essas pessoas são os melhores candidatos, né? Antigamente se falava muito em corrigir grau de miopia, né? Hoje não só a miopia pode ser corrigida, mas a hipermetropia, o astigmatismo e a famosa vista cansada, que é a presbiopia, né? Que após os 40 anos parece que o braço da gente vai ficando curto, a gente não consegue mais ver de tão próximo, né? Então, existem inovações hoje em cirurgia laser, onde a gente consegue eliminar esses graus. Claro que precisa de uma boa indicação, né? Uma consulta com o médico oftalmologista para ele avaliar cada caso, né? Então, isso é uma inovação que já vem de alguns anos, mas hoje os equipamentos a laser estão muito rápidos e muito precisos. E em poucos segundos, você imagina que um grau a gente corrige hoje em 3 segundos. Então é muito rápido. E o risco, essa inovação traz também a diminuição de risco nesse procedimento? Toda cirurgia, quando bem indicada, né, ou seja, tem protocolos que a gente segue, e esses protocolos sendo corretamente seguidos, o risco é quase zero. A gente não pode dizer que medicina o risco é zero, porque cada organismo reage de uma forma diferente. Mas estão mais precisos, com recuperação mais rápida e às vezes em 12 horas o paciente já está com a visão perfeita. É quase que um milagre, meu caro. É quase que um milagre. Você veja a coisa da catarata, se nós olharmos pelo retrovisor, assim, quantas pessoas, né, perderam a visão em função da catarata. E hoje a medicina já dominou isso, né? Já, a catarata no passado a gente operava quando o paciente não estava vendo mais quase nada, né? Ou seja, o paciente estava cego, ele ia realizar a cirurgia de catarata. Hoje, com a tecnologia moderna, hoje uma cirurgia dessa com pequenas incisões, a recuperação é muito mais rápida. E claro, com a vida moderna, cada pessoa, às vezes, quando embaça um pouco a visão, já está se sentindo incomodado no dia a dia do seu trabalho. Você imagina um piloto de avião que começa a aparecer uma pequena catarata, isso já pode atrapalhar e correr risco, né? Então, a indicação de uma cirurgia de catarata hoje, a cada dia, está sendo mais precoce devido ao estilo de vida da população. E o bom é que hoje, quando se realiza a cirurgia de catarata, a gente pode, dependendo de cada caso, obviamente, até eliminar também o uso do grau. Então, não só os jovens podem se dar o luxo de poder eliminar o grau do óculos, mas as pessoas idosas que apresentam a catarata, né? Perfeito. Me fala um pouco também sobre o tratamento que impede a cegueira. Como é que é isso? Existem diversas doenças que podem levar à cegueira. Então, os pacientes que possuem glaucoma, os pacientes que têm doenças degenerativas na retina e os pacientes diabéticos que podem possuir a doença chamada retinopatia diabética. Hoje surgiram tratamentos inovadores, principalmente na área de retina, onde a gente consegue evitar a cegueira, né, se diagnosticado precocemente. Então é importante alertar sempre a população que, uma vez tendo uma doença como diabetes, né, ou uma vez passando dos 40 anos, é importante o exame com o oftalmologista anual, porque a grande maioria das doenças são assintomáticas, ou seja, o paciente não sente nada. Então, as doenças da retina, como retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade, que são duas doenças e uma das principais causas de cegueira hoje no mundo, existem tratamentos inovadores hoje que conseguem evitar a cegueira quando bem indicados e tratados, obviamente, precocemente, né? Então, o segredo de evitar a cegueira é o diagnóstico precoce da sua patologia, da sua doença, né? Aliás, eu queria lhe perguntar também sobre acerca das heranças genéticas, das heranças hereditárias, da questão da hereditariedade. Qual o peso que tem
em relação às doenças dos olhos? É muito importante a história familiar, né? Por exemplo, se você tem a família tem doenças que levam à cegueira, existe sempre uma tendência genética para isso. Então, por exemplo, um paciente que tem na família casos de cegueira ligada ao glaucoma, ele tem uma predisposição familiar. Então, o sintoma do glaucoma qual é no início? Nenhum. Então, a visita para o oftalmologista para verificar a pressão intraocular e fazer um fundo de olho diagnostica precocemente. Uma vez o paciente é diagnosticado com diabetes, ele se preocupa em verificar sempre a glicose. Mas a primeira coisa é ir ao oftalmologista, porque existem doenças que dão no fundo do olho devido à complicação relacionada a diabetes que leva à cegueira. Então, o diagnóstico precoce é muito importante. E o que é que a oftalmologista traz de inovação? Hoje a inovação é tecnológica, então a medicina ela está cada vez acompanhando mais a tecnologia. Então, hoje nós temos equipamentos de uma precisão tamanha que a gente consegue diagnosticar muito precoce. Então, patologias que de repente a gente levava antigamente 2 anos para diagnosticar, a gente diagnostica 2 anos antes. Com isso a gente consegue um tratamento, né? Então, e são inúmeras inovações. Então, hoje nós temos o laser que trata a retinopatia diabética, lasers que antigamente eram muito dolorosos, hoje com bem menos dor e bem mais precisos, levando a bem menor dano a retina do paciente, né? Nós temos injeções que se injeta dentro do olho, medicamentos próprios para tratar essas doenças, onde os pacientes têm não só o controle da doença, mas até a melhoria da visão. Então, o diagnóstico precoce aliado a um tratamento e um diagnóstico o mais rápido possível está salvando e evitando a cegueira, salvando a visão de muita gente no país e no mundo, né? Márcio, é certo dizer que o mesmo equipamento que tem tecnológico no Rio Grande do Norte é o que um paciente encontraria em São Paulo? Eu pergunto isso porque não faz muito tempo as pessoas se dirigiam a São Paulo quando buscava tratamento de saúde um pouquinho mais complicado. E me parece, nós estamos aqui no programa conversando com profissionais de saúde das mais diversas áreas e eu percebo que o Rio Grande do Norte, evoluiu muito no que diz respeito inclusive a aquisição e o acompanhamento das tecnologias colocadas no mercado. Verdade. A oftalmologia do Rio Grande do Norte, graças a Deus, está muito bem, né? Hoje, o que se faz em São Paulo, o que se faz em Brasília, nós já realizamos em Natal, em diversas clínicas, diversas unidades de saúde. Então, hoje não existe diferença realmente você fazer um tratamento em São Paulo e fazer um tratamento em Natal, pelo menos na nossa área de oftalmologia. Claro que tudo depende muito da relação médico-paciente. Eu acho que a medicina hoje a gente tem que levar não só na área tecnológica. Eu acho que o tratamento humanizado é muito importante, né? O relacionamento médico-paciente, a confiança no médico, eu acho que isso é muito importante para que se haja um tratamento coerente e correto, né? Então, hoje não precisa se deslocar para outros centros. Isso não é só a realidade do Rio Grande do Norte. Eu acredito que a maioria das capitais do Brasil estão realmente no nível de tecnologia, de tratamento na área de oftalmologia muito bem. Isso com a internet, com os estudos científicos hoje, com a facilidade que a gente tem de se atualizar, né? Então, isso globalizou e isso é muito bom para a saúde e prevenção da população. Por isso que nós vivemos tantos, né? Então, hoje a população está vivendo bastante e é importante que a gente viva com qualidade e com visão. Isso é que é o importante, enxergar bem, chegar aos 100 anos, quem sabe, enxergando bem. Vendo tudo. Vendo tudo. Essa perfeitamente. Oftalmologista Márcio Florencio, muito obrigado por estar conosco no programa de hoje. Aproveite e lhe passo a revista Conexão Potiguar. Muito obrigado. Obrigado, agradeço. Eu que agradeço, muitíssimo obrigado a você, caríssimo telespectador, a você, caríssima telespectadora, pela sua indispensável audiência. Não se esqueça, a reprise é pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Um grande abraço e até mais.